Salmo 33, versículo 12. Todos acharam? Diga amém. Amém. 33, 12 diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Agora vamos todos lá para 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E deixa a sua Bíblia aberta em 2 Crônicas. Segunda Crônicas, está no Antigo Testamento, é bem antes de Salmos, capítulo 7, versículo 14. Todos acharam? Amém. Amém? 2 Crônicas 7, 14. Diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vou ler mais uma vez. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus, irmãos. Parece que foi até combinado aqui com a tia Sueli, mas não foi combinado. Onde ela diz que a palavra do Senhor diz: eu bem sei os vossos pensamentos, os vossos caminhos, caminhos de paz e não caminhos maus. Aí depois a Bíblia fala que buscar-me-eis e me achareis. É uma promessa de Deus que quando a pessoa busca, Ele se coloca em posição para que a pessoa a acha. Irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, a qual a Bíblia diz que é dias trabalhosos, dias difíceis, mas difíceis mesmo. Nós podemos notar aí até a natureza gemendo, esperando a volta, o retorno do Filho de Deus. O sol escaldante, uma canseira, um enfado, todos estão cansados, todos estão aí num dilema. E isso é porque os dias estão passando. O Brasil, o nosso país, a nossa nação, ela está em crise. Ela está um país muito de poucos empregos, de pouca renda financeira. O nosso país está descendo a escada abaixo no índice. O nosso país está indo cada dia mais e mais se afundando. E nós vemos aqui que o Brasil está sendo conhecido mundialmente pelos outros países, o país que se foi à glória, o país que acabou, o país que onde foi forte, foi robusto, foi vigoroso, mas hoje está se esfriando, está se acabando. E o Brasil, cada dia que vai passando, surge uma nova. Cada dia que passa você ouve, você vê falar, você pesquisa, você olha, alguém fala perto de você, má notícia a respeito do nosso país. O nosso país é conhecido como país sensual. O nosso país é conhecido como país alcoólatra. O nosso país é conhecido como país do carnaval, como país do futebol, como país da idolatria. Infelizmente é o que nós estamos passando. Você vê aí que até mesmo o padroeiro não é o Senhor Jesus Cristo. Eles colocaram algo que não é real. Eles colocaram uma estátua dizendo que é o padroeiro do Brasil. Então, cada dia que se passa o Brasil, as coisas só vão aumentando e ficando difícil. O Brasil fez para si ídolos.
as pessoas não estão adorando, a maioria das pessoas, eu não estou generalizando, está adorando ídolos. As pessoas do Brasil estão adorando o alcoolismo, a droga, o carnaval, o futebol e esquecendo do Deus vivo, do Deus das Escrituras. O Brasil vai mal em muitas áreas. Todo tipo de área que você pensar, o Brasil está na escala descendo cada dia mais. Na fome o Brasil está aumentando cada dia mais. No morticínio de morte, o Brasil está lá no índice caindo cada dia mais. A parte religiosa também não é diferente. Está também caindo mais. Está cada dia havendo algum escândalo. E nesse meio estão envolvidos a parte religiosa. Tanto aqueles que confessam, são protestantes, como aqueles que professam o cristianismo verdadeiro. Está cada vez mais fracos, superficiais. O Brasil também ele está mal em crise política. Se você vê aí, cada momento, cada época, cada era, parece que mês, ano, vemos notícias mal dos nossos políticos, falando cada coisa, é mensalão, é tantas coisas por aí. O Brasil está em crise. A nossa nação está em crise política, em crise religiosa, em crise financeira. O Brasil está corrompendo completamente. O erro está parecendo certo, o certo está parecendo erro. Nós estamos vivendo dias que as coisas estão mudando. Aquilo que era pecado já não é mais. Aquilo que era certo uma vez, foi certo uma vez, aquilo não podia, agora está podendo. Novas leis estão surgindo, novas coisas contra a igreja do Deus vivo está tendo cada dia mais. Cada dia que se passa eles vão apresentando novas leis contra o povo de Deus, contra a nossa nação, contra as nossas famílias. Eles estão querendo acabar com as nossas famílias. Mas por trás disso tem um dedinho do Satanás. Ele é o cabeça que está por trás disso. Então a invenção de valores está já acontecendo. Nós estamos aqui tranquilos, mas enquanto nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, muitos bombardeios estão acontecendo. Pessoas projetando coisas más, pessoas pensando mal, maquinando mal contra nós, contra as famílias, contra as crianças, contra os jovens, contra os adultos, contra os adolescentes. E isso, o Brasil está virando de rumo abaixo, ao invés de subir. Políticos corruptos, assassinos inocentes estão sendo assassinos, estão sendo inocentes. Culpados estão sendo inocentes. E o inocente está sendo culpado, está pagando pela culpa do errado. Infelizmente é o mundo que nós estamos vivendo. Como eu disse, talvez você está sentado aqui e não tem nem ideia, nós não temos nem ideia o que passa lá no palácio, o que passa nessas grandes metrópoles, o que passa nessas grandes cidades. E talvez nós é pegado por uma notícia quando ouvimos e ficamos meio abatidos. O Brasil é um país triste. Nós não temos muito o que comemorar. Nós não temos muito o que orgulhar dizendo eu sou do Brasil. Não há motivos, não está havendo. O Brasil, que era um país referencial, está hoje sendo um país de crítica, de zombaria. Essa é a nossa nação, a qual eu e você fazemos parte. Mas em contrapartida, a Bíblia diz, onde nós lemos, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Feliz, bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia está dizendo assim: olha, completo, satisfeito é aquele povo que tem Deus como seu Salvador. Bendito é o povo, é a nação, é o país, é a cidade onde eles fazem o seu Deus, o Deus das Escrituras. E é por isso que o país está vivendo esses dias muito tristes, vazios, cada dia mais. Por quê? Porque eles não estão adorando o Yahvé das Escrituras. O Brasil fez ídolos.
E ao fazer ídolos, Deus não tem compromisso com uma nação que está traindo, está sendo infiel contra o seu caráter. E talvez por muita parte religiosa, os crentes protestantes, por brincarem com a palavra de Deus, Deus está enviando o seu juízo, começando a mostrar para o povo que está brincando que Ele é um Deus justo. Glória a Deus. Bem-aventurado, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é feliz, é alegre, é bem-sucedido, é farto, é completo, não precisa de mais nada. Então estamos vendo aí a pobreza aumentando, o suicídio, o desemprego cada dia mais se instalando no nosso país. Pode notar que lá na Índia, lá na África, lá as pessoas adoram mais deuses estranhos, por isso que há aquela desgraça instalada lá, porque não recorre à ajuda do Deus que nós servimos, do Deus vivo. Eu acredito que o nosso país vai cada dia só se afundando, mas tem uma promessa onde nós lemos. Eu acredito que Deus está ali abrindo o zíper do céu, abriu o primeiro zíper do feixe para derramar um pouco a sua justiça, por causa do pecado, por causa das injustiças, por causa de tudo de errado que há no mundo, e por conta da igreja que está calada, e por conta daqueles que não seguem a Deus de verdadeiro coração. Então Deus está irado com este mundo. O nosso país é idólatra, é sensual, não tem Deus como seu Salvador, ele não tem o seu protetor e o seu provedor, ele tem a sua protetora, que é a padroeira, a qual vai contra a Bíblia. Mas diante de tudo isso que está acontecendo com o nosso país, como deve a igreja se proceder? Como os cristãos de verdade devem estar? Qual é a posição que a igreja deve estar nesse momento tão difícil e triste, a qual nós estamos vivendo, a qual cada dia vai se corrompendo mais? Qual é a posição de eu e você nesse momento? É ir às ruas protestar? É quebrar tudo? É xingar? É pular? É vandalizar? Não, a igreja, enquanto acontecem essas coisas, a igreja deve estar de joelhos, implorando, clamando ao Senhor. A igreja deve ir para os seus aposentos e clamar ao Senhor por misericórdia. Qual está sendo o seu papel diante dessas notícias? Diante dessas coisas acontecendo, o mundo está caminhando para um governo totalitário e você às vezes está pensando que está vindo melhoras. Eu quero te dizer, meu irmão, olha os seus olhos fitos, que é de lá que vem o nosso socorro. O nosso propósito é que estar de joelhos clamando, chorando, agonizando, até mesmo jejuando para o nosso país, para os nossos governantes que estão em eminências, estão atuando. E não é ficar criticando, não é ficar bajulando. Então, em 2 Crônicas, a qual você está aberto aí, tem a resposta, como a igreja deve se posicionar. Vamos lá mais uma vez. 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A Bíblia traça como a igreja de Deus deve se posicionar diante desse dilema, diante das famílias que estão sendo destruídas. A Bíblia traça. A resposta está em 2 Crônicas 7,14. Este versículo, a qual nós acabamos de ler, ele é bem conhecido, indica as condições divinas para que se receba sua bênção: humildade, oração e devoção e arrependimento.
Nós devemos confessar ao Senhor os nossos pecados. Nós devemos confessar ao Senhor os pecados dos nossos políticos. Nós devemos confessar ao Senhor os pecados da igreja. Nós devemos confessar ao Senhor todos os pecados do nosso país, porque o nosso país deixou Deus lá dos céus e está servindo o Deus da terra. Nós precisamos. Então vamos ao texto entender bem o que ele quer dizer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, note bem que o contexto aqui, Salomão vai construir o templo de Salomão não é o que está lá em São Paulo, não, é o templo antigo. E Deus quer exortar aqui o povo de Israel, falando: olha, Salomão, depois de Salomão fazer a sua oração, Deus vai responder a ele: olha, Salomão, se acaso o meu povo se desviar, se acaso o meu povo vir com traição, se desviar de mim, olhar a deuses estranhos, deixar o meu caminho, mas se todavia eles se humilhar, me confessar, eu vou ouvir do céu e eu vou responder. Então nós podemos notar aqui que ele fala: se o meu povo, note que Deus tem um povo aqui na terra. Embora esteja esse caos político, esse caos financeiro, esse caos religioso, mas ele tem um povo aqui na terra que é diferente, um povo rico que não tem o ouro da terra, mas tem o ouro lá do céu. Glória a Deus. Então, se o meu povo, ele está falando aqui de um avivamento, de uma transformação mundial. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meu irmão, saiba que se Deus for enviar um avivamento, se Deus for restaurar o Brasil, Ele vai usar o seu povo para essa transformação. Se prepara que Ele pode usar você, porque Ele conta com o seu povo, a qual você é do povo de Deus. Glória a Deus. O avivamento e a resposta só virá dos crentes verdadeiros. Não espera um avivamento ou uma resposta do ímpio. Não espera. A Bíblia fala: maldito é o homem que confia no homem. Quando a Bíblia quer dizer isso aqui, nós não podemos desprezar o contexto. A Bíblia está querendo dizer: maldito o homem que põe a sua confiança, a sua salvação nos braços humanos. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, se o meu povo é a igreja de Deus que vai vir com um avivamento, nós temos que orar pelo parlamento, orar para os nossos deputados, porque Deus vai usar as nossas orações para nos responder. É a igreja que é o povo de Deus, é você, é eu. Saiba que se Deus também for restaurar a nossa cidade, a qual também não está muito boa, entre aspas, Deus vai usar a igreja batista, vai usar os servos verdadeiros que estão aqui. Saiba que é eles. Por quê? Porque é o povo de Deus. Saiba que se Deus for derramar as bênçãos, for dar respostas, for avivar o seu povo, saiba que esse povo é os crentes verdadeiros. Se o meu povo, Deus tem um povo, meu irmão. Se Deus quer fazer uma reforma no Brasil, na nossa cidade, saiba que Ele usará a igreja batista e não o ímpio, não outras igrejas a qual não carrega o Deus lá do céu. Não espere um avivamento do ímpio, não espere um avivamento da igreja católica, espere um avivamento da igreja do povo de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Não espera. Deus está a quilômetros do pecado. Ele não tem compromisso com o pecado, com a sensualidade. Ele está longe disso. Então ele tem um povo. Vamos continuar o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, chama pelo meu nome, se chama pelo nome, é porque conhece. Se nós estivermos andando na rua e ver uma pessoa e grita fulano, é porque nós conhecemos essa pessoa. Então Deus está querendo dizer assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se é que ele se chama pelo meu nome, ele me conhece. Para termos uma mudança, um avivamento, precisamos conhecer
quem é Deus e o que Deus fez e o que Deus faz. Nós precisamos recorrer às Escrituras e entender os atributos de Deus, saber que Deus é onipotente, saber que o Brasil, a nossa nação, as nossas famílias está sob o governo de Deus, porque Ele é onipotente. Nós precisamos conhecer, é como diz Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É como diz também em Jeremias 9, 23 ao 25: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, se gloria disso, em mim conhecer, assim diz o Senhor. Glória seja dada ao Senhor, bendito é o Deus lá do céu. Conheçamos e prossigamos, é conhecer quem Deus é, porque muitos estão desesperançosos, estão tristes, pensam que não há mais solução, porque tirou a esperança de Deus, porque já está com medo, não deposita a sua confiança e a sua esperança em Deus, está com medo. Então, isso que se chama pelo meu nome, crer nos atributos, é conhecer Deus, é chamar pelo nome, é buscar ao Senhor. Sabe por quê? Tem muitas desesperanças, é porque isso, porque não conhece Deus. Então conhecer a Deus requer muito cuidado, é saber que Deus é onipotente, Ele pode mudar, Ele pode assoprar esse vento de ruindade e mandar as bênçãos lá do céu. É a onipresença, é conhecer que Deus está vendo tudo isso aí, Deus está vendo cada nota que está sendo assinada, Deus está vendo cada papel, cada intenção maligna que está por trás disso. É saber que por trás disso tem Deus também auxiliando o seu povo. É conhecer também a onisciência de Deus. A onisciência de Deus, Ele sabe tudo, até mesmo antes da fundação do século, que isso que está acontecendo hoje ia acontecer. Deus sabe até mesmo quantos cabelos tem na nossa cabeça, o que é esse mundinho para Deus. Continuando o texto: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, está faltando humilhação do povo de Deus, está faltando mais quebrantamento, mais choro. Nossos olhos estão sequíssimos, não há mais lágrimas pelo pecado. Nós estamos pecando, tomando um banho e esquecendo do pecado, pensando que Deus se faz vista grossa. Nós precisamos chorar, falar com Deus: meu Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia das nossas famílias, meu Deus, tem misericórdia das nossas autoridades. Nós precisamos se humilhar. O povo de Deus deve reconhecer as suas falhas e faltas, manifestar tristeza pelo pecado próprios e da nação. É reconhecer: Senhor, eu tenho culpa que o Brasil está desse jeito. Senhor, eu tenho culpa, eu não dobro os meus joelhos nem 5 minutos para lembrar da nação. Eu não dobro os meus joelhos, eu só critico a nação, eu só critico o presidente, mas eu não oro por eles. É confessar, meu irmão, é se humilhar diante de Deus. É igual diz lá em Mateus 5,3: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes de coração, porque eles verão ao Senhor. Uma pessoa que está com o coração quebrantado, ao ver as notícias más, ele se comove com a situação, ele fica triste. Continuando o texto: se humilhar e orar. Orar, que palavra, hein? E orar. O povo de Deus deve clamar. O que é clamar? É dizer ao Senhor, gritar, é buscar, é o que tia Sueli leu: clamar-me-te e responder-te-ei. É chorar, é agonizar pedindo misericórdia, porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito em sua eficácia. Talvez a situação de pescador, irmãos, está em nossas mãos através da oração. Deus usa as orações dos justos para cumprir os seus decretos. Agora, se nós ficar de bocas fechadas, joelhos não ajoelhados, Deus não tem compromisso. Deus só quer aquele que gasta tempo com Ele. Oração e orar, nós precisamos orar.
Como eu disse, os olhos estão secos, os joelhos estão gordinhos, estão bonitinhos, está com medo de arranhar o joelho. Nós precisamos de orar ao Senhor. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Só tem uma maneira da oração do justo não prevalecer, é você não orar. Mas se você orar, Deus há de responder. Glória a Deus. Se humilhar e buscar a minha face. Deus está nos dando a receita aqui nessa noite, porque sua família, não só a nação, eu estou aqui trazendo para todas as partes, nação, família, cidade, casamentos, filhos. Por que está sendo destruído? Porque está faltando isso. E se buscar a minha face, qual tem sido a sua oração? Você está pedindo: Deus, eu quero experiências com o Senhor, eu quero sair dessa superficialidade, eu quero sair dessa periferia, eu quero sair desse comodismo, eu quero sair desse mundinho, eu quero sair dessa rotina, desse comodismo, dessa mesmice. Eu quero a tua face, Senhor. Os crentes devem com dedicação buscar a Deus de todo o coração e aspirar e desejar pela face do Senhor. Esse é o papel da igreja dos salvos. A característica de um verdadeiro crente é que ele deseja a Deus acima de todas as coisas. Ele busca o Senhor acima de todas as coisas. É como a Bíblia diz lá em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto pode se achar, invocai-o enquanto está perto. Haverá dias difíceis que Deus não vai manifestar. Busque enquanto está perto. E Ele está aqui nessa noite, se manifestando a você, se manifestando a misericórdia a nós aqui nesta noite. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça de Deus, porque serão fartos. Buscar a minha face. Que mais? E se converter dos seus maus caminhos. Nós precisamos voltar para o caminho. Nós precisamos ensinar as pessoas a voltar para o caminho. As pessoas estão distanciadas do caminho. Nós sabemos o caminho, nós temos o antídoto, nós temos o remédio e calamos diante desse mundo perverso. Se converter dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que o mundo anda mal. Quem é o Deus desse século é o inimigo. Nós precisamos voltar para as Santas Escrituras, gastar tempo, tirar horas ali, 2 horas, 1 hora, e ler a palavra do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Abandonar os ídolos. Talvez você pense: eu não tenho ídolos, mas você passa mais com a televisão do que com Deus, com a Bíblia. Talvez você está fazendo ídolos para si. A Bíblia diz que o povo lá, os filisteus, fizeram ídolos para si. E o povo fizeram ídolos. Nós precisamos voltar para o caminho verdadeiro. Nós precisamos abandonar os pecados, as coisas fúteis, as coisas que não prestam, as coisas banais, superficiais, fúteis, inúteis, estúpidas, e dar uma volta e falar: Senhor, chega de tanto pecado, chega, Senhor, eu quero o Senhor, eu quero se converter ao que diz em Tiago. Olha só a promessa de Deus, meu irmão: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A parte do crente é chegar-se a Deus, é levar as pessoas a chegar-se a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Vós de duplo ânimo, você que um dia está bem com Deus, está fervente, você que um dia está no Espírito, mas no outro dia está na carne, um dia que está andando em retidão, mas no outro dia quer pecar, quer ir nas festas que Deus não se agrada. A Bíblia está dizendo: purificai vós de duplo ânimo. Purificai os coração. Agora vem a resposta de Deus:
depois que tudo isso aconteceu, se converteu, buscou, humilhou, aí vem a resposta de Deus. Vamos para a Bíblia? O negócio é Bíblia. É Bíblia, não estou falando de mim não, é Bíblia. É a Bíblia, o crente é edificado com a Bíblia. O crente se fortalece com as Escrituras. É a Bíblia que coloca o homem de pé. A resposta de Deus e a sua promessa. Conclusão da mensagem. Vamos lá, 7,14. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que Deus está dizendo? Continua clamando a mim, continua no meu caminho, eu vou salvar a sua família, eu vou restaurar o seu casamento. Deus há de restaurar, meu irmão, a sua saúde, a sua situação financeira. Deus há. Então a primeira evidência dessas 3 promessas para o avivamento, para a transformação, para o país, para a família, para a igreja, para toda situação, é Deus ouvir do céu, e ouvir do céu a oração do justo, de lá ele responder aqui na terra. Segundo, Deus perdoará o seu povo, purificará dos pecados e restaurará entre eles o seu favor, e trará presença, trará paz e poder. Poder para pregar o Evangelho. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus sarará o seu povo e a sua respectiva terra, derramando novamente chuvas. Sararei a sua terra e derramarei chuva. Sabe o que é chuva aqui? Favor, bênçãos lá do céu. Eu derramarei porções do Espírito Santo, despertando espiritualmente entre o meu povo. É como dizer Davi: Senhor, torna-me da alegria da sua salvação, Senhor. Eu sou um crente mimado, um crente triste, um crente que não tem a alegria da salvação. Senhor, eu tenho até dúvida da minha salvação, mas o Senhor está dizendo aqui: eu vou derramar bênçãos do céu, eu vou tirar as suas dúvidas, eu vou colocar no seu coração pensamentos de paz e não de mal. Glória a Deus. Irmã Dinéia, por favor, eu queria ser levado aos altos céus. Medite nesse hino. Enquanto isso, tire esses minutinhos, irmãos, para estar intercedendo para o Brasil, para a igreja, para os pastores, para estar intercedendo para as nossas famílias. A nossa esperança está no Senhor.